Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Olá, eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Nós da Diferença. Um canal que tem por propósito falar sobre nós, pessoas, sobre nós que somos diferentes e sobre nossas diferenças. E como nós, pessoas, agimos em situações semelhantes, como agimos e reagimos nas situações semelhantes de formas diferentes. Por quê? Porque somos indivíduos. E esse canal, além do propósito de falar de nós, pessoas, também tem por propósito falar sobre nós, que é o múltiplo de nó, que muitas vezes no nosso dia a dia, esse nó significa situações difíceis, dificuldades que nós enfrentamos cotidianamente. E como cada um de nós, pessoas, resolvemos esses nós, essas dificuldades. E antes de abordar o tema de hoje, eu quero primeiramente me desculpar com você que está aí me assistindo, né? Porque ficamos aí algumas semanas, né? Eu sempre coloco um vídeo novo às quartas-feiras, como está acontecendo hoje, primeira quarta-feira do mês de outubro de 2024. Ficamos aí 2 quartas-feiras sem colocar episódio novo, porque eu e a Isa estamos enfrentando alguns nós, né? Alguns nós pessoais, particulares, e nós técnicos também, mas que nós, né, quer dizer, a Isa e eu, estamos conseguindo driblar e podemos, por causa disso, da gente conseguir transformar esse nó, a gente conseguiu vir aqui hoje novamente com você. No mês de setembro, eu estava falando aí com vocês em alguns episódios sobre a campanha Setembro Amarelo, e lembrando aí um pouquinho vocês o que é a campanha Setembro Amarelo. É uma campanha mundial onde celebra-se a campanha anti-suicídio, né? Então, eu queria ter trazido outras pessoas para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema, mas infelizmente não deu. E isso significa aí para mim um símbolo, simbolicamente, que Setembro Amarelo não é uma campanha que deve ser celebrada somente no mês de setembro, anualmente, mundialmente, mas que a gente deve celebrar, sim, a vida todos os dias do ano, todas as semanas do ano, todos os meses do ano. Porque viver, como disse aí um cantor brasileiro, né, o Belchior, viver é melhor que sonhar, né? Viver é melhor que sonhar sempre. E dando uma pausa aí no tema conscientização e prevenção do suicídio, falando aí sobre um dos primeiros motivos desse sentimento de suicídio, né? E que lá nos primeiros vídeos que eu falei sobre a campanha Setembro Amarelo, né? Eu falei que eram 3 causas, né? Então, primeiramente era a depressão, que é o que nós vamos falar hoje. Depois era o transtorno bipolar, e em terceiro lugar é o uso de substâncias químicas, tá? E hoje eu queria falar um pouquinho com você que está aí me assistindo, né, sobre o principal motivo. Então, o primeiro motivo do suicídio, que é a depressão. Mas antes, eu já vou lembrando você que me ajude aqui o nosso canal, né? Dando o seu like, compartilhando esse link com quem você achar que seja importante e relevante o que estamos abordando aqui,
fazer um comentário. Já vou dar uma dica aí, faz o seguinte, dá o seu like agora, e se no final do vídeo, você chegar até o final do vídeo e não gostar, tira o like, não tem problema não, mas já deixa o like aí para você não esquecer, tá bom? Aproveitando esse minutinho aqui que eu tô falando, já clica aí no gostei, no sinalzinho de positivo, né? Já clica aí e fica aí, se você esquecer no final do vídeo de dar o gostei, já tá inscrito aí, porque o YouTube só entende pelo número de inscritos, só entende pelo número de gostei, o quanto esse assunto possa ser relevante para distribuir para outras pessoas que não estão inscritas aqui, que não estão na nossa lista de contatos, ok? Então, o tema hoje é depressão. O que é, né? Primeira coisa, vamos definir aí o que é depressão. Depressão, primeiro de tudo, é muito importante a gente ter consciência de que depressão é sim uma doença. Então, além de ser uma doença, ela é classificada entre os distúrbios afetivos, ou seja, está envolvido com os nossos sentimentos e emoções, né? É uma doença que está incluída dentro de distúrbios afetivos. E é uma doença que acompanha aí a humanidade há muito tempo, ao longo da sua história, né? E, além disso, a gente pode classificar como o mal do século, porque a gente repara que, hoje em dia, é muito comum se ouvir falar sobre questões de pessoas, cada vez mais de pessoas passando por essa situação, por essa doença, né, de depressão. E podemos classificar aí, alguns anos atrás, né, alguns séculos passados, existiam outras doenças físicas, como a tuberculose, durante muito tempo foi considerada como aí o mal do século. Passamos recentemente por uma doença também, a Covid-19, que também dizimou muitas e muitas pessoas a nível mundial, não é? Então, realmente, a depressão é uma doença e, como tal, é importante que seja tratada dessa forma, né? E o que pode causar, né, essa doença? E é muito importante que reconheçamos que seja uma doença para que a gente possa se dispor a vir tratar essa doença, né? O que pode causar, né, uma depressão, em muitos casos, que a gente reconhece principalmente como uma tristeza profunda, né, são questões de histórico familiar, né, outras pessoas na família. Alguns casos podem ser genéticos, alguns casos podem ser pelo ambiente em que se vive, transtornos psiquiátricos, ou questões, né, de doenças relacionadas, né, às questões psiquiátricas, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais também podem causar aí, né, a depressão, excesso de peso, sedentarismo e uma dieta alimentar equivocada, né? Uma dieta alimentar desregrada, vícios, né? Outros motivos como o uso excessivo de internet, né, na nossa atualidade, o quanto a gente não sabe que até um canal por esse aqui que você está me vendo, o quanto o uso indiscriminado de redes sociais e internet podem trazer a uma questão depressiva, né, traumas físicos e psicológicos, também problemas cardíacos. É muito comum pessoas com problemas cardíacos desenvolverem um quadro de depressão, relacionamentos interpessoais, como a separação conjugal, enxaqueca crônica. Então, gente, são vários fatores que podem causar a depressão, né?
junto com as questões emocionais. Mas o que é importante aqui, eu não vou ficar abordando um por um dos sintomas, das causas, porque o que mais importa, muitas vezes, não é o que ocasionou esse processo, né? Nós não temos culpa, ninguém pode se considerar culpado, né, para que essa depressão, essa doença se desenvolva. Mas o importante, antes de tudo, é reconhecer que existe essa doença e, como diz ali o lema lá, aquele lema lá do Setembro Amarelo, né, é buscar ajuda. E como que será que às vezes a gente pode perceber, poxa, eu não estou triste, não é uma tristeza simplesmente, que é o principal sintoma da depressão, isso daqui parou de ser tristeza para virar uma doença, né? A primeira coisa é saber assim que quando a gente está triste, a gente tem um motivo da tristeza, e muitas vezes esses pensamentos de tristeza, né, quando a gente tem um motivo específico para chegar nesse momento depressivo, da vida da gente, é muito comum a gente perder um parente querido, etc, né, sentir uma tristeza, perder um emprego, quebrar um objeto que a gente gostava muito, né, encerrar um ciclo da nossa vida, por exemplo, um curso, uma faculdade, um nível escolar, um trabalho, uma mudança de residência, às vezes causam alguns quadros de tristeza, né, devido ao motivo. Então, assim, a tristeza, ela tem um motivo específico e a gente tem pensamentos repetitivos a respeito daquele motivo. E a tristeza também, que a gente chama, né, o luto, quando se trata de perdas ou interrupções, ou luto mesmo, perda de uma pessoa querida, uma mudança muito grave, muito drástica na nossa vida, né? Ela tem um período para ocorrer na nossa vida, dependendo do motivo. Então, eu lembro que eu estudei na faculdade, o meu professor de psicopatologia falou que a tristeza em si, ela tem um quadro de duração, um período de duração, que é de 6 meses até 2 anos. Passou disso, é importante a gente verificar, né? Porque pode ser, sim, um quadro depressivo. Mas a gente sabe quando é uma depressão, quando é uma grande tristeza, né? Então, o importante é reconhecermos o que está acontecendo, acima de qualquer coisa, é assumir, sim, eu estou triste demais, sim, eu não consigo parar de pensar nesse motivo, naquela situação de tristeza, e como isso se expressa no nosso dia a dia, para que nossos parentes e nós mesmos nos demos conta de que possamos estar entrando num quadro depressivo. Como? Quando o nosso humor, né, ele está muito baixo, a gente não acha mais ânimo, prazer em muitas coisas, a gente está sempre irritado, quando muitas vezes eu não saio de um quadro de ansiedade, que é a expectativa do amanhã, nossa, eu não consigo ver o que vai acontecer amanhã, eu só consigo visualizar coisas ruins, coisas negativas, uma angústia, desânimo, cansaço muitas vezes físico, emocional, insônia, ou às vezes até sono demais, né? A diminuição da capacidade de sentir a alegria e prazer até na nossa alimentação, prazer sexual, prazer no nosso cotidiano, de desinteresse, falta de motivação, indiferença, né, que a gente classifica aí como apatia. Pô, para mim tanto faz se isso é bonito, é feio, se isso é quente ou frio, então para mim tanto faz, tô sem motivação na vida, tô sem interesse nas coisas ao meu redor, indecisão, né, constantemente, não sei o que eu faço,
sabe, a gente desiste fácil das coisas, medo, né, que vem lá, o que a gente chama da síndrome de pânico, que são sentimentos de medo excessivo, insegurança, desesperança, muitas vezes até mesmo o desamparo e o desespero, né? Pensamentos pessimistas, a sensação de falta de sentido na nossa vida, baixa autoestima, a gente não gosta mais da gente, tudo que é da gente parece que é feio, não nos satisfaz, parece que desagrada as pessoas ao nosso redor, né? E assim, várias e várias coisas. Não adianta eu ficar falando aqui os sintomas, porque eu tenho certeza que você, que possa estar passando por isso, né, vai saber, nossa, eu me identifico com isso, eu acho que é isso mesmo que eu estou sentindo, estou perdendo o sentido da minha vida, estou gostando menos de mim, nada mais me faz feliz, né? Resumidamente é isso. E mais importante de reconhecermos, então, volto a ressaltar, que o mais importante da gente reconhecer que a gente tem uma doença, que a gente tem um problema, é reconhecê-la e buscar ajuda. Precisamos sim aceitar. Eu acho que já faz muito tempo que eu estou tão desanimado com a vida e comigo mesmo, né? Mas por que eu falo isso, né? Porque a sua vida importa. Você é muito importante. Embora você esteja dentro de uma situação depressiva, uma situação difícil, a sua vida importa para muita gente. E quando a gente está doente, a gente não consegue ver o quanto a gente é importante para o outro. Por isso, reconhecer que sim, a depressão não é um momento da nossa vida. A depressão é uma doença, e como uma doença, ela merece ser tratada. Por que eu posso tratar? Eu tô com uma gastrite, de vez em quando eu tenho azia, de vez em quando eu tenho refluxo. Por que eu não posso tratar da mesma forma a minha depressão? Se constantemente eu não tenho mais ânimo, se constantemente eu tenho perdido sono, se constantemente eu tenho vontade de dormir demais, se constantemente eu quero comer muito, se constantemente eu perco a fome, por que não buscar ajuda para isso? Assim como buscaríamos se estivesse com uma dor de cabeça, se buscaríamos ajuda se estivéssemos com uma acidez no estômago. É simples como a acidez no estômago? Não, não é que é simples, é que é importante, né? E só para ressaltar aqui, existem pessoas com depressão muito mais do que a gente imagina, né? A Organização Mundial da Saúde diz que atualmente, para cada 5 pessoas, uma tem depressão. Então imagina lá no meu serviço, eu trabalho numa escola, né? Para quem não sabe, eu sou professora da rede estadual de São Paulo, onde eu moro, aqui no Brasil, né? Porque eu sei que tem pessoas fora do Brasil me assistindo. Lá no meu trabalho existem cerca de 60 pessoas, entre funcionários administrativos, professores, funcionários da limpeza, funcionários da refeição dos alunos, né? Somos 60 pessoas. Então, se a cada 5 pessoas existem uma pessoa com depressão, 60 dividido por 5 dá 12 pessoas. Olha, se a gente for investigar, no mínimo 12 pessoas estão ali com algum problema de depressão, em maior ou menor grau. Então, aí a importância de você procurar ajuda para que não seja, não aconteça, né, não chegue naquele momento do tema principal do vídeo de setembro, né, da campanha Setembro Amarelo, que é chegar ao suicídio, atentar contra a sua própria vida, porque sim, você é importante para quem está ao seu redor, embora você não esteja percebendo isso, né? Então, o tratamento da depressão
por ser considerada uma doença, ele tem alguns polos aí a serem trabalhados. O primeiro seria o medicamentoso, sim. Às vezes muitas das vezes a gente precisa tomar medicamentos, porque com a depressão, né, assim como o problema do estômago, assim como o problema de pressão alta, assim como o problema cardíaco, ela desencadeia aí alguns desequilíbrios de substâncias orgânicas, né, que é principalmente em 3 hormônios aí: a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, né? E isso só pode ser reposto, reconstituído, reestruturado a partir de medicamentos, né? E em segundo lugar, né, aí trabalhando não por ordem de chegada, assim, de trabalho, mas sim por algo que a gente tem que tratar paralelamente, né? Que é a medicação para reestruturar, reorganizar aí a nossa defasagem orgânica, química orgânica, e a terapia, né? A nossa questão emocional, que muitas vezes por essa defasagem química orgânica, ela fica desestruturada. E não haverá medicamento no mundo que vá reestruturar os nossos sentimentos e emoções, como tristeza, desânimo, desprazer. Não haverá medicação que vai melhorar isso, né? Mas é muito importante que a gente trabalhe isso também. Para quê? Para a gente voltar a ter uma vida feliz, uma vida normal, né? Então aí a busca da ajuda, existe aí situações gratuitas que a gente pode ver através do Centro de Valorização da Vida, que é pelo código 188, e é um código somente nacional, é um código brasileiro, tá? Só para quem está aqui no Brasil. E eu peço para você que está fora do país, procure aí onde você mora. Existem outros atendimentos, como esse do CVV, que a função é você ligar e falar do seu sentimento. E aí entra também, né, essa atuação do CVV pelo 188 aqui no Brasil, Centro de Valorização da Vida. Pode ser por telefone, 24 horas por dia, todos os dias da semana, ou pelo chat do CVV, né? www.cvv.org.br, né? Lá você pode ver, entrar pelo chat, acessar e-mail, aí sim você pode conversar fora do Brasil, né? E essa campanha do CVV, o lema do CVV, né, juntando ali com o busque ajuda, né, se precisar busque ajuda, falar resolve tudo, que é o lema aqui do meu trabalho, né, que faz parte do meu trabalho enquanto psicóloga e psicanalista, que através da fala a que cura, como dizia Freud, né, resumidamente, através da fala que a gente encontra a cura. Então, assim, busque ajuda. Existem serviços gratuitos como o CVV, existem serviços na rede de saúde pública como o SUS, buscando ajuda através de psicólogos. Faculdades, normalmente, para os estagiários, também oferecem o serviço de psicoterapia breve. Aqui na Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística, onde eu me formei, onde eu estudo, onde eu atuo também como psicóloga, existem atendimentos sociais para pessoas que procurem a nossa ajuda. E existem também, veja aí, dentro do seu potencial, de como que você pode investir em você mesmo e buscar ajuda, né, de terapia, para, em conjunto com o tratamento medicamentoso, você poder voltar a ser uma pessoa que tenha ânimo e que tenha coragem de viver, porque viver, como diz o Belchior, viver é melhor que sonhar, né? E às vezes, gente, antes de chegar nesse momento em que haja um distúrbio
orgânico, químico, né? Muitas vezes, se você perceber, poxa, faz muito tempo que eu não estou bem comigo mesma, eu não estou bem com as situações ao meu redor, né? Antes de chegar nesse momento de depressão profunda, de distúrbio orgânico, busque ajuda. Fazer terapia, gente, é bom sempre. Eu faço desde quando comecei, desde quando na faculdade foi recomendada fazer, né? Eu faço terapia. Às vezes a gente para, às vezes a gente volta, às vezes muda o foco. Hoje eu quero falar sobre um assunto, daqui alguns meses eu quero falar sobre outro. No passado eu falei sobre alguns assuntos e atualmente falo sobre outros. Mas tem dia que a gente só fala. Então, assim, gente, fica aqui o meu apelo para você, né? Invista em você, dê uma chance para você e para sua vida, né? E busque ajuda, procure terapia, procure ajuda medicamentosa se já o seu organismo já não está mais, né? Regulado quimicamente, se o seu organismo já se encontra em desestruturação, procure ajuda, porque viver é melhor. Viver é melhor sempre, volto a insistir. E você é muito importante para o mundo, para nós e para as pessoas ao seu redor, embora às vezes você ache que isso não é verdadeiro, né? Então, eu vou encerrar por aqui hoje uma parte do tema do Setembro Amarelo, onde eu falei um pouquinho sobre depressão. E eu peço para você aí fazer o favor, né? Comenta aí embaixo se você já passou por um momento depressivo na sua vida, como que você lidou com isso, porque as pessoas que lerem isso pode ter certeza que vão estar ajudando quando a gente fala do que passamos, pode servir de exemplo para outras pessoas, né? E quando a gente também fala sobre esse assunto, às vezes a gente acaba vindo uma claridade e explicando para a gente como que a gente pode encontrar ajuda, né? E volto a falar, reconhecer que temos um problema é que nos encaminha, é o primeiro passo para o nosso tratamento e possivelmente para a nossa cura, né? Se você gostou do tema de hoje, não esqueça de dar o seu gostei. Se você não gostou, dá uma sugestão aí no que eu posso melhorar, como posso melhorar aqui o que falei, né? Dê outros temas também, traga aí outras coisas para a gente falar, outras ideias, dê a sua opinião sobre o que eu falei, sobre o que está sendo falado, né? Compartilhe com pessoas que você acha que por um acaso elas possam estar passando por um momento depressivo na sua vida e o que a gente falou aqui possa vir ajudar. Busque ajuda. Se você precisa de ajuda, não esqueça de buscar ajuda, tá? 188 CVV, www.cvv.org.br. Eu vou colocar também aqui os contatos da Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística, tá? Para você procurar ajuda, o lugar onde eu trabalho também, se quiser. Depois você entra em contato com a SBPH e pede o meu contato, tá bom? Com o pessoal lá, a Val, tá bom? Que é a nossa coordenadora de cursos lá, que está sempre muito atenta com a gente, nos auxiliando e vendo aí, atendendo a você, tá? E no início do vídeo de hoje, eu declamei aqui uma estrofezinha de uma música, né, da Legião Urbana, a música Pais e Filhos, né, que fala da tristeza que as pessoas estavam porque uma pessoa se jogou da janela do quinto andar, né? Falei de vida, que é a proposta que está na letra da música do Belchior, que é viver é melhor que sonhar, e explicando aqui por que eu gosto de ler letras de música, né? Cantar seria terrível para vocês. E eu preciso dar os direitos autorais e assim,
Muitas vezes a música é o começo da nossa terapia, porque às vezes ela diz coisas que a gente não consegue dizer e que a gente tem vontade de dizer. E eu peço para vocês, por favor, preste atenção nas letras de cada música que eu trago aqui, porque ela tem todo um sentido, né? Eu não posso colocar a música aqui por conta de questões de direitos autorais, mas ao lê-las, eu quero que você busque, por isso que eu dou as identificações, quem canta, o nome da música, para você procurar essa letra, né? E prestar atenção em que ela pode servir para você, né? A cura vem pela fala, como diz Freud, né? Falar resolve tudo, como diz o CVV. E às vezes você ouvindo, você possa se identificar dentro dessa situação e se autoajudar, que é isso o principal do tema de hoje e do tema vida, né? E hoje, para finalizar a leitura, a nossa abordagem aqui, eu vou ler para vocês uma música que se chama Te Desejo Vida. É uma música composta por uma jovem chamada Flávia Venceslau e é cantada por um padre aqui, cantor muito famoso aqui no Brasil, que é o padre Fábio de Mello. E veja só, né, o título da vida, Te Desejo Vida. Ela tem um duplo sentido, esse nome eu achei muito interessante, por isso que eu a escolhi para terminar o vídeo de hoje, que fala da campanha anti-suicídio, da campanha de prevenção e conscientização do suicídio, que é Eu Te Desejo Vida. Te desejo no sentido de desejar, de querer para mim, querer viver, e eu espero que você tenha diariamente cada vez mais vontade de viver. E eu te desejo, eu desejo para você, como se eu estivesse te dando um presente. Eu desejo te dar um presente, né? Pode ser um presente material, sei lá, uma caixa de bombom, uma cesta de chocolate, ou um travesseiro, ou a vida. Eu, Regina Célia, psicóloga, psicanalista, te desejo vida, desejo viver e desejo que você tenha vida também. Então vamos lá para a leitura da música da Flávia Venceslau, cantada pelo padre Fábio de Mello. A música Te Desejo Vida. Te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria e ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito, contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas, se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha sempre te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, a voz de um pai amigo e o olhar do avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples para se imaginar. E dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples para se imaginar. Eu
Eu te desejo vida. Eu te desejo vida.